Neste domingo, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, postou nas redes sociais uma foto com o economista Paulo Guedes, cotado para ser ministro da Fazenda, caso o deputado seja eleito. Guedes visitou o presidenciável no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. Na publicação, Bolsonaro escreveu: "Sempre juntos na busca da ordem e progresso". O encontro entre o presidenciável e Paulo Guedes ocorre após uma semana de polêmicas em relação a declarações do economista que cogitou criar um imposto nos moldes da antiga CPMF. Como reação, Bolsonaro disse pelo Twitter que sua equipe econômica trabalha para a redução da carga tributária, desburocratização e desregulamentação. Nos últimos dias, Guedes cancelou participação em eventos que já estavam agendados. Bolsonaro teria determinado que o economista limitasse compromissos na tentativa de diminuir o desgaste eleitoral. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, Bolsonaro passou a receber uma dieta leve neste domingo. O dreno que havia sido colocado no seu abdômen também foi retirado pela equipe que cuida do candidato. Na sexta-feira, Bolsonaro anunciou pela internet que pretende ter alta até o fim do mês. Essa visita do Paulo Guedes ao Bolsonaro foi estratégica, foi essencial para conter as especulações de cisânia entre os dois, né? E que não eram só especulações, eram fatos. O economista Paulo Guedes defendeu em encontros reservados com o mercado uma proposta de reforma tributária que ainda é embrionária, não foi aprovada pelo candidato. Isso provocou um imenso ruído, porque ele fala nessa proposta na criação de um imposto que substituiria vários outros e também contribuições previdenciárias e que incidiria sobre movimentação financeira, como ocorria com a CPMF. Não é a volta da CPMF nos moldes antigos, mas é a volta da incidência de um tributo sobre movimentações financeiras. Isso provocou muito ruído, o próprio Bolsonaro teve dias redes sociais para desmentir, e já no fim da semana, depois da orientação para que falasse menos, Guedes falou, e aí veio à tona, porque ele falou na verdade no mesmo encontro anterior, sobre a possibilidade de se instituir uma espécie de superpoder para os partidos no Congresso, e a partir daí haveria votos de bancadas. O líder da bancada seguraria um voto que equivaleria ao tamanho total das bancadas em favor de determinadas propostas do governo. Isso é uma diminuição da capacidade individual de voto de cada parlamentar, algo com que eles não concordarão assim de uma maneira pacífica, né? É contra seus próprios interesses. O Rodrigo Maia, a quem o Guedes evocou, dizendo que tinha conversado com ele sobre essa proposta, negou a conversa, disse que ela nunca ocorreu, e aí ficou essa saia justa, dessa vez do Bolsonaro, em relação ao mundo político. Então, o encontro dos dois foi uma necessidade para desmentir aí a possibilidade de que eles estejam em rota de colisão antes mesmo da eleição. Mas o fato é, a trajetória do Bolsonaro e as ideias do Paulo Guedes não são as mesmas, não são coincidentes desde o início. O que há entre eles é um acordo relativamente recente, baseado no interesse do Bolsonaro, que precisa ter um economista liberal consigo, e do Paulo Guedes de ter as suas ideias acatadas por algum candidato, algo que não aconteceu ao longo da sua trajetória profissional e acadêmica. E que fique claro para o nosso ouvinte o seguinte: toda vez que você ouvir algum candidato falando de uma forma super simplificada dessa questão de impostos e etc. E não vou fazer isso aqui, isso, aquilo lá e vou resolver a questão, duvide. Você sabe quantos impostos existem no Brasil? Mais de 90. A legislação tributária no Brasil, Vila, sabe quantos artigos tem? Mais de 260 mil. São mais de 1.900.000 incisos nessa legislação tributária. O Brasil é tão complicado que 15% do PIB a gente tem em litígios tributários. Nos Estados Unidos é 0,2% essa história. Então, o buraco é mais embaixo. E quem aparece propondo essas fórmulas milagrosas, a primeira coisa que tem que acontecer é perder a credibilidade do eleitor. Mas eu acho que a maior parte dos eleitores nem sabe quem é Paulo Guedes. Não tem a mínima ideia. Nem precisa saber. Nunca escreveu um livro. Que economista que nunca escreveu um livro, nunca fez um trabalho acadêmico, nunca é citado por ninguém. Mas sem entrar no mérito, na incompetência do Paulo Guedes, que é um incapaz, deixa isso de lado, isso é pouco relevante, acho. A maior parte nem sabe.
A maior parte dos eleitores brasileiros não tem a mínima ideia dessa discussão no campo econômico. A maior parte dos eleitores brasileiros deve votar da seguinte forma: eu quero a volta do Lula, uma parte. Porque o filho dele agora é candidato. O filho dele, como é que chama o filho dele? Eu não sei. Só sei que o número é 13. É isso. A maior parte do eleitorado pensa assim. E a outra parte do eleitorado, que no momento parece ser maior, bem maior, pelas pesquisas, não quer a volta do PT, porque com medo do Brasil virar uma Venezuela. É uma forma muito simples, quer dizer, se simplificou questões muito complexas da gestão do Estado, do papel do Brasil no mundo. Essas questões são absolutamente irrelevantes hoje, dada a pobreza do processo eleitoral brasileiro. E aí é culpa das elites políticas que empobreceram o país. Há uma crise das elites políticas, algo que eu venho falando há meses. Há uma crise das elites que não conseguem ser elites dirigentes. Quando as elites políticas não conseguem ser elites dirigentes, o país vira um caos. Qualquer país. O nosso é um entre tantos. Então a situação, nós chegamos a um ponto em que se divide entre medo do PT, que o PT transforma o Brasil numa Venezuela, venha com a vingança e institua o controle social da mídia, né, crie restrições à propriedade privada, incentive MST, MTST, etc. E, por outro lado, aqueles que falam assim, bons tempos, quando eu fazia um crediário, comprava uma televisão, uma máquina de lavar e uma geladeira. Houve um absoluto empobrecimento. Não há uma discussão política ideológica sobre visão de mundo, sobre o papel do Brasil, sobre daqui 10, 20 anos o que vai ser o Brasil, nada disso. Hoje se resume a volta do Lula, do presidiário, através do seu filho, que ninguém sabe o nome, chamam ele de toda forma, mas que tem um número que eles sabem, que é o número 13, e o receio do Brasil virar uma Venezuela. Para mim, sinceramente, o que o Paulo Guedes diz não tem qualquer interferência no eleitorado. O mercado, que nunca me apresentaram, eu não sei se é alto ou baixo, gordo ou magro, para mim o mercado não existe, é uma ficção. Como durante o regime militar havia o sistema, com letra maiúscula, o S com letra maiúscula. Na página 3, no então Jornal do Estado de São Paulo, 2 colunistas muito importantes, analistas políticos, Carlos Chagas, Vilas Boas Corrêa, falavam sempre no sistema. E eu, jovem leitor, falava, mas quem é o sistema? E é para assim, o sistema está contra o MDB, o sistema é isso. O sistema nunca existiu, o sistema era uma ficção. Né? Da mesma forma como o mercado não existe. O que tem são especuladores que vivem, são sanguessugas dos trabalhadores, de empresários, de trabalhadores, daqueles que arriscam o seu capital, daqueles que saem cedo para trabalhar, em suma, daqueles que constroem o país. São sanguessugas. Os sanguessugas constroem uma ideia de que é o Brasil ideal para ele. Não acredite, e nem em pesquisa de sanguessugas. Não acredite em pesquisa de sanguessugas. São todas mentirosas. É possível comprová-las e mostrar que metodologicamente são todas mentirosas. Então, em síntese, nós vivemos hoje com medo. É a eleição no medo. A maior parte dos eleitores não vai escolher o melhor, vai escolher o menos pior.